Tarde, 7 de Sivan. Shalom, shalom, boa tarde. 7 de Sivan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 13 de junho de 2024 da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. E hoje nós estamos no segundo dia de Shabbat, aliás, no segundo dia de Shavuot, né, que é a festividade de Shavuot, a outorga da Torá. Vamos ter alguns aspectos sobre a questão desse segundo dia de Shavuot e trazendo alguns conhecimentos sobre os 10 mandamentos, juntamente com as 7 leis de Noah, ok? É a nossa Shavuot, a nossa festividade de Shavuot. Nós estamos na segunda Parashá, dentro do livro Números, Bamidbar, no deserto. É a nossa Parashá Nassô, que significa levanta ou levantar, levante. E também passamos, né, mais do que da metade. Nós temos 54 porções em cada ciclo. E estamos já na 35ª porção, ok? Tivemos aí uma queda do sinal e já estamos de volta aí. Então a nossa tarde com a Torá, ela traz para nós os ensinamentos das porções semanais dos estudos da Torá. E hoje nós estamos no segundo dia de Shavuot, né? Em Israel comemora-se um único dia de Shavuot, fora de Israel comemora-se durante 2 dias de Shavuot, ok? Por isso que nós temos o primeiro e o segundo dia de Shavuot, ok? Então, a nossa questão sobre Shavuot, nós vamos falar sobre a relação dos 10 ditos, a Haseret Hadibrot, vamos falar sobre a questão das 7 leis de Noah, onde que estão as 7 letras que completam os 613 dentro do Haseret Hadibrot, os 10 ditos, né? Nós sabemos que temos 620 letras escritas, né, em hebraico, né, os 10 ditos de Hashem, né? E aí nós vamos ver aonde que são encontradas as 7 letras para completar as 620 letras dos 10 ditos, ok? O nosso início, né, da nossa chamada aqui, nós queremos falar sobre a questão de conselhos extraordinários que os nossos mestres trazem para nós, né, dentro do Talmud. Um tema muito importante, porque os Bnei Noach, né, saindo da sua idolatria, das suas religiosidades no mundo secular, religioso, então traz muitas bagagens consigo, e uma delas é exatamente sobre a questão de sonhos, né? Então, de uma forma geral, Bnei Noach tem um barulho de sonho na cabeça. Eu sonhei com isso, o que significa, qual que é a interpretação, qual que é o significado, e por aí afora vai, né? E tem gente que acaba perdendo o sossego, o shalom, etc. e tal, por causa de sonhos e companhia limitada. Outros, então, começam a questionar os rabinos, né? Eu sonhei com um sapo, né? O que significa isto, né? E então por aí afora vai, né? Se porventura eu fosse rabino e alguém me perguntasse assim, eu sonhei com um sapo, o que sapo significa? Significa que você sonhou com um animal anfíbio, o sapo, nada mais, nada menos do que isso. Pronto, ponto final. Ok? Então, segundo o Talmud, Berachot 31b, 55b, Shabbat 11a e Gittim 52a, né, os nossos mestres dizem a seguinte questão sobre sonhos, né?
nós estamos aqui trazendo um conselho extraordinário para os nossos amados, ok? Então, os nossos sábios fizeram inúmeras observações a respeito dos sonhos, que são as fontes que nós acabamos de falar. Segundo o consenso geral, ou seja, a maioria dos rabinos, o melhor a fazer é não prestar atenção aos sonhos, não temer pesadelos e não contá-los aos outros. Então vejam bem que o conselho começa: não prestar atenção aos sonhos. Segundo, não temer pesadelos. Tem gente que tem pesadelos e fica aí com a corda no pescoço, né? Um modo de dizer. Acha que vai morrer a qualquer momento. E o terceiro conselho é não contá-los aos outros. Ou seja, você teve um pesadelo, guarde para si, porque não tem valor nenhum, e não conte aos outros. Por quê? Porque a partir do momento que você conta aos outros, você dá à luz aquele pesadelo. Aí sim pode trazer problema para você. Entendeu? Então, não conte aos outros. Como não tem serventia nenhuma, então deixa morrer por si só, ok? A maioria dos sonhos não tem nada de real, diz os nossos sábios. Isso é mais verdadeiro ainda em se tratando da nossa geração. Por quê? Porque a nossa geração que não tem méritos para receber revelações divinas. Então, você vê aí, a nossa geração, sem exceção, não tem méritos para receber revelação divina através de sonhos. Então, esqueça esse negócio de sonhos e o que significa sonhos, ok? Outro detalhe. Sonhos são um produto da imaginação da pessoa e é não controlada pela razão. São influenciados por nossos pensamentos, por comer ou beber em demasia, por sentimentos de tristezas e etc, etc, etc. Então, na realidade, os sonhos, ele gira em torno da sua realidade de vida, mas não tem significado nenhum. É isso que os nossos mestres querem trazer para nós. Então, não perca tempo com essa questão de sonhos, pesadelos e companhia limitada. Segundo os sábios, dizem que há pessoas, há pessoas que têm pesadelos que nada temam, pois os sonhos não têm consequências. No entanto, não há nada de errado em jejuar e distribuir dinheiro de tzedakah, se isso inspirar a techuvá por qualquer pecado que você tenha cometido. Então, os rabinos, eles indicavam o jejum e a prática, de tzedakah para remediar pesadelos, né? Quer dizer, para poder aliviar os pesadelos e tirar isso da mente e do coração da pessoa, dos seus sentimentos, né? Mas isso está conectado com a techuvá. Então, se o teu ato, de tzedakah, com referência à questão de sonhos, realmente ela inspira você a techuvá, por um pecado que você cometeu, um retorno a Deus para um sincero e genuíno arrependimento, então você faz a tzedakah e automaticamente aquele sonho, seja ele bom ou não, aquele pesadelo, isso daí automaticamente ele vai cair no esquecimento, Essencialmente, sonhos não têm nenhuma consequência, a não ser que a pessoa ponha aquilo na cabeça, na cachola, e acaba aí dando vida, dando luz aos seus pesadelos e sonhos, e aí ela começa a criar fantasias, e aí, Então é que nem aquela questão, tem gente que pergunta pro rabino, seja ele quem for, que dão resposta a essas questões de sonho aí, por exemplo, Ah, rabino, eu sonhei com cobra, isso significa traição, eu vou ser traído, que não sei o que lá.
Aí tem rabino que diz assim, não, isso daí não é questão de traição, não, isso significa que você vai ficar rico. Então, só abrindo um parênteses, certo, amado? Se todos que sonham com cobra fossem ficar ricos, eu acredito que teria menos pobre do que rico. Aliás, é isso mesmo, teriam menos pobre e mais ricos. Porque o que tem gente que sonha com cobra é brincadeira. Entendeu? Então, por aí você tira uma conclusão, né? Sonhos não têm consequências na vida real. Certo? E para apagar os maus sonhos, aquelas coisas todas, né? Então, os rabinos antigamente, eles recomendavam, né, para que se fizesse jejum e tzedakah. Mas, né, dentro do próprio Talmud, os rabinos eles chegam num consenso que a nossa geração nem jejum é para fazer, porque não tem nem condições de fazer um jejum real, né? Com exceção de Yom Kippur. Né? Então, no Yom Kippur, os Benei Noach é o único jejum que os Benei Noach podem fazer seguindo a Halahá, a lei judaica, né? O jejum de Yom Kippur. Ok? Baruch Hashem? Então, tá aí o recado, né? Que é um conselho extraordinário. Então, né, os conselhos extraordinários dos nossos mestres, com a graça de Hashem, né, sempre oportuno, vamos trazendo aqui alguns conselhos como esse. Ok? A nossa Parashá Nassau, né, nós queremos deixar aqui sobre a questão de o conselho do nosso Rebbe Menachem Mendel, para que a gente possa discursar mais sobre, no nosso shiur, sobre Shavuot, né? Que hoje é o segundo e último dia, para deixarmos alguns ensinamentos e novidades dentro desse aspecto. E dentro dessa questão, né, vamos falar sobre os 10 ditos e as 7 leis de Noach dentro dos 10 ditos de Hashem, ok? Então, o que nós queremos deixar aqui na mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, na nossa Parashá Nassau, é o que está em Números, Bamidbar, capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 27, onde dentro desse texto nós encontramos a questão de Sotá, né? Sotá era exatamente aquela questão da mulher suspeita, a esposa, né, suspeita de adultério, de infidelidade, e o marido levaria ela a um julgamento, né, por assim dizer. Então, o nosso Rebbe, ele comentando, ele diz que Deus instrui Moshe sobre as leis relativas à mulher suspeita de adultério. Se o marido tiver motivos para desconfiar da infidelidade de sua esposa, se ele tiver motivos, não é ele inventar da cabeça dele. Tem um segmento religioso por aí que o marido coloca na cabeça que a mulher dele traiu ele não tem nenhuma prova e na realidade ela não traiu ele, é levado em praça pública e ali ela é decapitada, né? Não precisa nem falar o nome dessa decisão extrema de um certo segmento religioso por aí que você sabe quem é, ok? Então, no povo judeu não tem esse detalhe de extremismo. Lembre-se sempre desse detalhe. Por quê? Porque a Torá, os preceitos de Hashem sempre foram pautados, são e sempre serão pautados dentro da ética, moral e espiritualidade. Ok? Essa é uma realidade. Então, se o marido tiver motivos para desconfiar de sua infidelidade, então ele levaria realmente a essa questão de Sotá, um julgamento ainda por cima público. Ok? Mas primeiro, ele deveria tratar o assunto com ela em particular. Então, primeiramente, a atitude do marido é conversar com a esposa no particular e colocar realmente as coisas às claras. E se as ações dela continuam despertando suas suspeitas, né? Não é só uma questão dele ter suspeitas, mas ele precisa de testemunhas. Então não é só ele ter suspeita, precisa ter testemunha. A Torá sempre diz que o testemunho de 2 pessoas, ela é recebida pela Torá. O testemunho de uma pessoa não é
recebida pela Torá, ok? Então, o marido pode submetê-la a esse teste chamado sotá, no qual Deus indica se ela é inocente ou culpada. Este teste funcionava unicamente se os motivos do marido fossem totalmente puros. Se ele mesmo não era culpado de adultério. Às vezes ele, que era o adulto, ele estava jogando a culpa na esposa. Lembra daquele detalhe? Acuse-os do que você é. Então tem esse detalhe aí, né? Então, se o marido, ele realmente tem motivos puros, né, dignos, tudo bem. Mas se ele está errado, se é ele que está cometendo adultério, ele nem poderia pensar em levar a esposa para um teste desse, porque para ele seria terrível, né? Lembrando que estaria diante do juízo divino, ok? E se ele mesmo não era culpado de adultério, e quando toda a sociedade se encontrava horrorizada por esse pecado. Em consideração a todos esses fatores, o ritual foi interrompido algum tempo antes do século II da Era Comum, né? Então, antes do século II da Era Comum, já esse ritual foi interrompido. Lembrando que no século I, no ano 69 e 70, né, o segundo templo foi destruído, né? Então, Deus ordenou a Moshe e disse ao povo: se a esposa de um homem se desvia, fazendo com que ele suspeite que foi infiel para com ele, né? Então, é uma questão de levar em juízo. Cometer uma transgressão, uma infidelidade, é um ato terrível, porque o povo judeu está casado com Deus, que é exatamente Haseret Hadibrot, os 10 ditos, né? As tábuas, as 2 tábuas com os 10 ditos, é a Ketubá, é o contrato de casamento. Se as pessoas que cometem adultério não estivessem casadas, o seu comportamento não seria julgado de forma tão dura. É haver traído uma relação resultante de um pacto, o que a faz merecedoras da punição. O mesmo vale para o povo judeu. Um pecado não é uma mera falha técnica, é uma afronta pessoal ao nosso amado esposo divino, certo? O pecado do adultério, ele não é algo casual, repentino. Não, ele é planejado. Ele é matutado no intelecto da pessoa. Isso transporta para os seus sentimentos. E daqui a pouco ela dá à luz a esse pecado de infidelidade, de adultério. Então, o pecado de adultério, ele não é algo que aconteceu do nada. Ele não é um pecado involuntário. Ele é um pecado voluntário. E não tem como mudar essa realidade. Ah, foi por acaso. Ah, foi de repente. Não. Não foi de repente. Não foi por acaso. Começou com um trocar de olhos. Um olhou para o outro. E depois esse um ficou olhando para o outro. Isso se repetiu várias e várias vezes. Houve um flerte. E com isso veio o desejo, veio pensamentos. Tanto para com um como para com o outro. Porque a troca de olhares é um para com o outro. É ele para com ela, é ela para com ele. Isso daí começa a realmente a fomentar realmente desejos e paixões. Não se falou nada, não se fez nada, mas já começou o processo do adultério dentro do aspecto espiritual na vida da pessoa. Então, por isso, a troca de olhares, se não for com verdadeiro amor fraterno, entre irmãos, entre amados de Hashem, isso é perigoso. E pode trazer consequências péssimas na vida de uma pessoa, na vida de um casal, na vida de uma família. Então, por isso,
realmente é tratado com uma punição severa. Tanto é que os adultos, se você pegar lá em Levítico, lá voltando lá no capítulo 21 de Levítico, você vai ver lá que os adúlteros, a pena capital deles é a morte por apedrejamento. Entendeu? Então vejam bem como são as coisas. A punição é severa. Por quê? Porque o ato em si é severo. É muito cruel. É trair a confiança, é trair a fidelidade, é trair o amor de alguém. Ou seja, do esposo ou do marido, ou da esposa, né? Do marido ou da esposa, né? Então, por isso que é tratado muito. E dentro desse aspecto, né, principalmente com relação ao povo judeu e a Hashem, que no Monte Sinai houve a Ketubá, as duas tábuas, o contrato de casamento. Então, todo adultério, seja ele com outra pessoa, ou seja com a idolatria, o tratamento é o mesmo. Entendeu? Por isso que é muito perigoso a questão em si sobre o adultério. Então, esse pecado não é uma mera falha técnica, é uma afronta pessoal ao amado esposo divino. Como judeus, a conexão com Deus é tão forte que ela é inerentemente impossível de transgredir a sua vontade. Ou seja, o amor verdadeiro, ele não leva a pessoa realmente a cair na traição. É isso que quer dizer aqui, que o amor para com Hashem, a conexão para com Hashem, ela é tão forte que é inerentemente impossível transgredir a sua vontade, né? Então essa é a questão, né? A transgredir a vontade de Hashem, ela é realmente um produto, um fruto, melhor dizendo, de um amor autêntico, verdadeiro e leal. A única forma possível de chegarmos a cometer uma transgressão, aqui, né, o nosso Rebbe, ele traz para nós a receita. Qual é a receita? É a receita de uma única forma de chegarmos a cometer a transgressão. Então, o nosso Rebbe diz assim, ó, a única forma de você cometer essa transgressão é quando você engana a si mesmo e se convence que tal ação não colocará em perigo a nossa conexão com Ele. A nossa conexão com Ele. Vejam bem, por exemplo, normalmente a pessoa que comete adultério, que comete a traição, ele sempre vai, entre aspas, ele sempre vai baseado na impunição. Ninguém vai descobrir, ninguém vai ter a coragem de falar para minha esposa, ninguém vai ter coragem de falar para o meu marido. Então ele sempre vai baseado na certeza que não haverá punição. Assim como também ele vai levando essa situação no ponto dizendo assim, Deus não vai levar em consideração isso que eu estou fazendo. Então, a única forma da pessoa entrar numa transgressão contra Hashem e contra o próximo é exatamente nesse aspecto. Quando a pessoa ela engana a si mesmo e quando ela se convence que tal ação não colocará em perigo o seu relacionamento nem com Deus, nem com a sua esposa ou com o seu marido. Entendeu? Aí, você vê aí, por exemplo, né, cenas da vida, né, quem já contemplou isso, né, já contemplei várias vezes, infelizmente, em situações semelhantes a estas, bem como também você vê aí pelo YouTube, pelas redes sociais, né, a pessoa que é traída descobre, depois ela arma uma armadilha para a pessoa para fazer agora com o negócio da era da informática e celular e companhia limitada, né, arma uma cilada para a pessoa e põe em público realmente ali a traição da pessoa, né. Aí a ficha cai. Então ela viu que realmente, a pessoa viu que realmente aquela certeza que ela tinha de que não haveria punição, agora aparece.
e aí entra em desespero e sai correndo, né, atrás da pessoa amada. Perdão, perdão. Foi um momento de fraqueza, né? Foi um momento de fraqueza. Já faz o quê? 1 mês, 2 meses, já faz 1 ano, 3 anos ou mais, né? Foi um momento de fraqueza, né? Então, por aí você vê quando a pessoa se engana, né? Ela se ilude e ela acaba mentindo para si mesma, né, ao caminho que a leva, né, um caminho realmente muito triste e desencadeia aí um monte de consequências drásticas para ela e para sua família, né, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, a única forma, tal que nós falamos aqui, né, recordar-nos que Deus é nosso esposo, nos ajuda a deixar de cometer transgressões. Ou seja, a primeira base, né, para nós aqui realmente estarmos firmados dentro de uma fidelidade para com Hashem e para com a nossa pessoa amada, realmente temos a certeza, né? Hashem, o Eterno, ele é o meu esposo. Mesmo você sendo homem do sexo masculino aí, ok? Você tem que encarar essa realidade. Deus é meu esposo. Você encarar a realidade que nós, como seres humanos, né, população, né, nós fomos criados à imagem e semelhança de Hashem, e nesse aspecto humano, para nós compreendermos o que é realmente uma conexão íntima com Deus, nós temos essa visão. Deus é o meu esposo. E eu tenho para com ele realmente um compromisso de amor e fidelidade. Então, quando nós temos isto, então uma coisa é certa, nós não vamos trair a nossa pessoa amada. Esta é a realidade. Então, pessoas coerentes, elas dizem assim, nas suas observações dentro desse aspecto. Se eu perder o amor para com Hashem, então aí você pode ter certeza que a vaca vai para o brejo, porque aí não vai dar nada bom. E é a realidade. Se o nosso amor para com Hashem, se o nosso amor para com o Eterno falhar, e nós realmente começarmos a andar por caminhos tortuosos, entre aspas, a nossa pessoa amada, você não vai estar nem aí com ela, entendeu? Você não vai respeitá-la, etc, 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 e etc. Aí a sua ruína espiritual, física, financeira, material é uma realidade, entendeu? Então, nessa palavra aqui, a mensagem fundamental, né? Dentro do texto em si, né, de Números, Bamidbar, o marido não poderia levar a esposa para o teste por um simples capricho dele. Ele tinha que ter dúvidas reais e 2 testemunhas. Caso contrário, não podia levar a teste, porque era um teste público. A mulher ela é levada diante da sociedade. E a mulher judia, que sempre vive com a cabeça coberta, ela só descobre a sua cabeça para que os seus cabelos sejam realmente apreciados pelo seu marido. Em público, ela seria descoberta. Ela seria colocada no estado de vexame ou vergonha. E se, no caso, ela tivesse sido levada, e segundo os nossos mestres dizem que até ser extinto antes do 2º século, nenhum marido levou a esposa a tal teste, entendeu? Nenhum marido judeu levou a esposa para fazer tal teste, certo? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos aí realmente o cuidado que Hashem tem para com o seu povo. Então, o marido que normalmente ele tem uma alma selvagem, a alma animal dele é muito selvagem, né? Então ele tem realmente um julgamento muito crítico e pesado com a sua esposa, né? Então, para evitar que a esposa passasse uma vergonha,
em público, então os critérios eram realmente legais e rígidos. Não era só uma questão do marido ter dúvidas ou a seu capricho. Ele tinha que ter 2 testemunhas para fazer tal situação, ok? E dentro do próprio texto, né, se a mulher sendo provada inocente, se ela era estéril, ela dará à luz a muitos filhos, e se ela já dando à luz a filhos, ela também seria poupada de dores de parto, porque ela passou por um teste muito forte, muito pesado, e ela foi achada inocente. Então ela estaria, sem sombra de dúvidas, livre de coisas ruins na vida dela, ok? Então, resumidamente, é essa história aí, ok? Então, amados, essa é a questão. E o fator-chave é eu encarar a Deus como meu esposo. E eu tenho para com ele um compromisso de amor e fidelidade. E isso aumenta o meu compromisso para com a minha esposa, para com o meu marido, para com meus filhos, para com os meus próximos, porque nós temos aí nos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nada que é do teu próximo. Então está dentro do mesmo contexto. Entendeu? Se nós temos um amor sincero e verdadeiro por Hashem, nós não vamos cobiçar nada alheio. Pelo contrário, nós vamos honrar o que é do nosso próximo, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. O segundo dia de Shavuot, então nós queremos trazer aqui para os amados 4 expressões ou denominações que a festa de Shavuot ela é chamada. Então ela é chamada de Hag HaKatzir, que é chamada festa da colheita. Está em Êxodo capítulo 23, verso 16. Hag Shavuot, a segunda denominação, que é festa das semanas, ela é encontrada também em Êxodo 34, 22, e também Devarim, Deuteronômio 16, 10. Ok? A terceira denominação é Yom HaBikurim, dia das primícias, Números capítulo 28, verso 26. E também é chamado de Atzeret, que é completação, que também ela é encontrada dentro desses textos que acabamos de mencionar aqui, ok? Como consta no Talmud e Alkut Shimoni Pinhas 782, né? Há 5 referências na Torá sobre a festa de Shavuot, né? Nós temos aí nas Parashiot as menções dessa festividade. Nós temos na Parashá Mishpatim, que é a 18ª porção lá em Levítico, Kitzá, que é a 21ª lá em Shemot, na Parashá Pinhas, que é em Bamidbar, né, a 41ª porção, a Parashá Re'eh, que é a 47ª lá em Devarim, e também na Parashá Emor, que é a 31ª em Levítico. Na porção Emor, onde a Torá menciona todas as obrigações especiais dessa festividade, ela não é chamada por nenhum desses nomes, desses 4 nomes que nós acabamos de falar. E ela não é chamada por um desses 4 nomes, porque dentro da Parashá Emor, ela é considerada, Shavuot, ela é considerada como um prolongamento, né, uma conclusão de Pessach. Então, Shavuot, dentro da Parashá Emor, né, lá em Levítico, na porção 31, ela é uma extensão, ela serve como um prolongamento ou uma conclusão da festividade de Pessach, ok? Então estas são algumas características aí sobre a Parashá, aliás, sobre Shavuot, ok? Dentro de Shavuot nós temos uma questão muito preciosa, que é exatamente Israel, o fruto de Deus. Israel é o fruto de Deus. Baseado em quê? Em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 3, diz: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. O amado aqui está em letra maiúscula,
no capítulo 3, verso 2 de Cântico dos Cânticos, porque se refere exatamente ao eterno. Então, automaticamente, Israel é a macieira, a árvore frutífera. Então, Israel é o fruto de Deus, ok? Então, assim como uma macieira, ela dá fruto 50 dias após o florescer, também Israel recebeu a Torá 50 dias após a saída do Egito, ok? Levítico 23, 21, e proclamareis nesse mesmo dia, referindo-se ao 50º dia, ok? A partir de Pêssar, o dia em que o povo de Israel esteve diante do Monte Sinai para receber a Torá, né? Já que os nossos antepassados receberam a Torá, né, 50 dias após a saída do Egito, Deus lhes outorgou a festa das primícias, 50 dias após Pêssar, pois Israel é chamado de primícia de Deus, conforme diz Osés capítulo 9, verso 10. Considerarei Israel como preciosas uvas, como primícias de uma figueira, né? Uvas e figos, né? Israel, o fruto de Deus, ok? O Rabino Chaim Ben Attar, né, ele faz um comentário em Or HaChaim, dizendo o seguinte: a festa deveria ser chamada de Shevuot, e não Shavuot, ok? Porque um Shevá embaixo da letra Shin, né? Então Shevuot. Então o sinal maçorético de Shevá, né, são 2 pontos em pé, debaixo da letra Shin. Então, é o Shevá, né? Então, são 2 pontos, como se fosse um em cima do outro, né? Quando alguém vai explicar alguma coisa, né, no português, né? Então, coloca 2 pontos e vem a explicação na frente. Então, são 2 pontos assim, um ponto em cima do outro. Então, o significado de Shevuot, nesse sentido, com Shevá embaixo, significa juramentos. Então, seria a festa dos juramentos. E Shavuot, né, ele tem um kamatz, né? Então, o kamatz, ele vem debaixo ali, uma linha reta, o kamatz, né? Debaixo da letra Shin, que nesse sentido, Shavuot literalmente significa semanas, né? Por ser uma festa na qual comemoramos 2 juramentos: o que Deus formulou e jamais trocar o povo judeu por outro povo, e que o povo de Israel formulou de nunca trocar Deus por outro Deus, né? Então esse é Israel, fruto de Deus, a troca de juramentos, né? Outra coisa que nós queremos trazer aqui para os amados é sobre o aspecto, né, dos 10 ditos, né, aqui. Então, algumas seleções do Midrash acerca dos 10 mandamentos, que em Shavuot nós temos 2 pontos altos, né, que é exatamente a Aseret Hadibrot, os 10 ditos, ou os 10 mandamentos, que é mais comum assim se proferir, né, e as 7 leis de Noah, né. Então, em Shavuot, o povo judeu literalmente fica em cima dos 613 mandamentos, em cima dos 613 ditos dos 10 mandamentos. Os Benei Noah ficam em cima dos 10 mandamentos com 613 letras escritas em hebraico, mas há mais 7 letras dentro dos 10 ditos que estão na pronúncia das 2 tábuas, né? Por que tem essa distinção, por assim dizer, né? O povo judeu em si, ficando limitado aos 613, porque a ordenança de Hashem é 613 mandamentos específico para o povo judeu. E as outras 7 letras que completam os 10 ditos, e aí completam 620 letras,
né, nos 10 ditos, são exatamente essas 7 para os não-judeus, para as nações. Então aí é exatamente responsabilidade do judeu com 613 e os não-judeus com os 613, mas principalmente, essencialmente, as 7 leis de Noé. Dentro desse texto, contexto e tudo mais, das 2 tábuas, o povo judeu e o povo não-judeu, os Benei Noach, estão ombro a ombro no serviço a Hashem, ok? E nós vamos ver essa questão aí em si, ok? Então, os 10 mandamentos que nós temos aí no capítulo 20 de Shemot, Êxodo, versos 2 a 14, então nós temos assim escrito: primeiro mandamento, eu sou o eterno teu Deus. Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Terceiro, não jurarás em vão em nome do eterno. Quarto, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Quinto, honrarás a teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás ou não assassinarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não roubarás. Nono, não darás falso testemunho contra teu próximo. Décimo, não cobiçarás. Então, quando nós chegamos no 10º mandamento, então ele é bem simples, bem claro. Não cobiçarás, ok? 5 foram escritos numa tábua e outros 5 na outra tábua. Isso foi ensinado pelo Rabi Hanina ben Gamaliel, né? Então, qual é a relação das 2 tábuas e dos 10 mandamentos? Os 5 da segunda tábua corresponde aos 5 da primeira tábua. Obviamente, a primeira tábua estão os 5 primeiros mandamentos. A segunda tábua estão os outros 5 mandamentos, ok? Então, a relação entre as 2 tábuas, então você coloca uma tábua à direita, os 5 primeiros mandamentos. Então lá está escrito 1, 2, 3, 4 e 5, os 5 ditos. Na segunda tábua, vai os outros 5 ditos. Então o que você tem? A tábua da direita, os 5 primeiros, a tábua da esquerda, os outros 5. Quando você coloca as 2 tábuas juntas, o primeiro mandamento aqui está em conexão com o 5º mandamento, aliás, com o 6º mandamento. E assim sucessivamente vai. O segundo com o 7º, o terceiro com o 8º, o 4º com o 9º e o 5º mandamento com o 10º mandamento. Porque as tábuas elas estão juntas, lateralmente elas estão em paralelo. Então o primeiro mandamento aqui, ele está conectado com o 6º mandamento do lado de cá. Então fica assim, primeiro, na segunda tábua, o 6º mandamento, não assassinarás ou não matarás, corresponde ao primeiro. Eu sou o eterno teu Deus. Pois tirar a vida significa... Pois tirar a vida de outrem equivale a diminuir a imagem de Deus. Por isso que o assassinato, ele é também um julgamento muito rígido diante de Hashem. 7º mandamento, não cometerás adultério. Corresponde ao 2º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, que significa... Isso nos ensina que idolatria e adultério são equivalentes. Similarmente, o versículo de Jeremias, capítulo 3, verso 9, diz: e em razão de sua leviandade, a terra ficou poluída, enquanto ela praticava adultério. Então, adultério e idolatria andam de mãos dadas. Quem pratica adultério pode até ser alguém que se declare monoteísta, mas ele está em adultério. Automaticamente está em adultério, ok? O 8º mandamento, não roubarás, corresponde ao 3º. Não jurarás em vão em nome do Eterno, que significa, quem rouba acaba jurando em vão. Juro que não roubei. Se lembra de um ditado popular que diz assim, que a cadeia está cheia de gente inocente? Todo mundo fala, eu não fiz isso, eu não fiz.
Então é dentro desse contexto mesmo. Não roubarás, o 8º mandamento, está correspondendo ao 3º mandamento de não jurarás em vão em nome do Eterno, né? Que significa quem rouba acaba jurando em vão. O 9º mandamento, não darás falso testemunho contra teu próximo, corresponde ao 4º mandamento. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo, que significa, é como se o Santíssimo dissesse, se você prestar falso testemunho contra o teu próximo, eu considerarei que você testemunhou que eu não criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º. Olha o perigo que nós temos aí sobre a questão do falso testemunho, né? Então, abrindo um parênteses rapidinho aí dentro dessa questão. Quando você faz lashon hará, quando você faz fofoca dos outros, quando você fala mal dos outros, você está exatamente praticando o falso testemunho. Você está praticando o falso testemunho. E aí, automaticamente, você não está, de fato, honrando o Shabat. Como Benei Noah, você não estará honrando o Shabat. Por quê? Porque você está dizendo que é falso testemunho de Hashem, que ele criou o seu mundo em 6 dias e no 7º descansou. Você estará automaticamente, mesmo como Benei Noah, honrando, que deve honrar o Shabat, você estará violando o Shabat. Entendeu? As ligações. E o 10º mandamento diz, não cobiçarás, que corresponde ao 5º mandamento que está escrito, honrarás a teu pai e a tua mãe, que significa, quem cobiça a mulher de um próximo pode acabar sendo pai de um filho dela, e esse filho pode acabar honrando um estranho como se fosse o seu pai, e pode acabar amaldiçoando o seu verdadeiro pai. Ou seja, para você entender isso, aquele que comete adultério, ele pode, junto com a sua amante, eles podem ter um filho. Só que aí o que acontece, né? Já está nesse embrulho todo, né? Automaticamente a mulher vai dizer que está grávida do marido dela e não do amante. E aí nasce o filho. O pai, não é o marido da mãe dele, não é o pai verdadeiro dele. Ele acaba honrando este pai, e o verdadeiro pai dele, ele acaba desonrando. Então, imaginou o embrulho dessa situação que fica? Então, por isso, né, não cobiçarás, está conectado com honrar a teu pai e tua mãe. Automaticamente, a criança, ela poderá violar o mandamento de honrar o teu pai e a tua mãe. Entendeu? Então, por isso, os 10 mandamentos outorgados no Monte Sinai são os princípios da Torá. Todas as 613 mitzvot estão incluídas nas 613 letras dos mandamentos. Esses 613 mandamentos, eles vão até os 10 ditos que nós acabamos de falar, até não cobiçarás. Ponto. Modo de dizer. Ou vírgula, vamos assim dizer. Até aqui nós temos 613 letras escritas nos 10 ditos. Faltam 7 letras. Onde estão estas 7 letras? É aqui que nós vamos ver agora, aonde que entra o Benei Noah, as nações, os povos. Então, segundo o Talmud, nos diz que as 613 letras mencionadas aqui são contadas a partir da palavra Anohi, o que diz eu sou, né, onde nós temos lá, eu sou o eterno teu Deus. Até não cobiçarás, que é o 10º mandamento, não cobiçarás. Porém, as últimas palavras do 10º mandamento, ela não para, não cobiçarás, mas ela continua dizendo, Asher lereha, Asher lereha, que significa que for de teu próximo.
Ou seja, não cobiçarás o que for do teu próximo, que é asher lereja, ou lereja. Então, estas duas palavras hebraicas, asher, lereja, elas contêm, essas duas palavras contêm 7 letras. Exatamente as 7 letras adicionais contidas nessas duas últimas palavras, né, que faz exatamente a alusão às 7 leis de Noar. É aqui que os Benei Noar entram nos 10 ditos de Hashem. E por se tratar dos 10 ditos de Hashem, então nós não temos como nos separar dos 10 ditos de Hashem. Mas aqui nós estamos vendo o cuidado que Hashem teve de colocar asher, lereja, para que for de teu próximo, para que os não-judeus possam realmente terem a oportunidade de conhecer, através do povo judeu, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para poder fazer parte dos 10 ditos de Hashem. E como diz, né, o rabino Yitzhak Ginsburg, né, falando sobre Keter, a coroa do rei, né, Keter, né, o valor numérico dela é 620, o valor numérico, que corresponde exatamente às 620 letras dos 10 ditos de Hashem, Aseret Hadibrot, os 10 mandamentos. Ou seja, o povo judeu e o Benei Noar, que deixou toda a idolatria e tem seguido, né, com base nas 7 leis de Noar, os princípios da Torá, os 10 ditos, estão na coroa do rei, dos reis. Ou seja, estão exatamente no pensamento, na cabeça do grande eu sou, o único e o verdadeiro Deus. Ok? Por isso, os 10 mandamentos outorgados no Monte Sinai correspondem às 10 declarações através das quais Deus criou o mundo. Olha como que uma coisa chama a outra, uma coisa vai tendo conexão com outra. Os 10 ditos, as 7 leis de Noar, a ligação dos 5 mandamentos com os outros 5 mandamentos, a prática da nossa vida. Então também nós vimos aí, dentro dessa relação, o significado em que, se fizermos a vontade de Hashem, nós não violamos o santo querer do Eterno. E agora, nós vamos ver aqui exatamente a conexão dos 10 ditos com as 10 palavras com que Hashem criou o universo. Vamos lá? Para compreendermos melhor. Então vejam bem, os 10 mandamentos outorgados no Monte Sinai correspondem às 10 declarações através das quais Deus criou o mundo. O primeiro mandamento, eu sou o eterno teu Deus, corresponde à declaração que está escrita em Gênesis, Bereshit, né? Capítulo 1, verso 3. E Deus disse, haja luz. Também confirmado pelo profeta Isaías, capítulo 60, verso 20. O Eterno será a tua luz perpétua. Então, já vamos abrir aqui um parênteses de cara para você já ir visualizando os outros à medida que formos falando aqui. Ou seja, quando você tem o sexto mandamento, não matarás, em conexão com o primeiro mandamento, eu sou o eterno teu Deus, que significa tirar a vida de outra e equivale a diminuir a imagem de Deus. Agora você vem aqui e você vê, eu sou o eterno teu Deus, que tem conexão com a declaração da criação, onde Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Depois Isaías confirma dizendo, o Eterno será a tua luz perpétua. Conclusão, qual é? Se você viola o sexto mandamento,
que diz não assassinarás, você automaticamente viola o primeiro mandamento. Violando desta forma, você automaticamente está dizendo que não acredita que Deus criou a luz. Não criou o universo, não criou os mundos, não criou mais de 1 trilhão de galáxias, que não criou o nosso planeta e, portanto, que ele não criou você. Por isso que há uma expressão que diz assim, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Está entendendo o porquê desses ditos? Quer brincar? Faz aqueles riscos no chão lá, chamada amarelinha. Vai brincar de amarelinha, vai pular lá, de 1 a 10 lá. Lá na amarelinha está escrito lá, céu e inferno, não é isso? Na brincadeira de amarelinha. E na brincadeira de amarelinha está lá. Antes do número 1, está escrito inferno embaixo. E depois do número 10 está escrito céu. Que significa exatamente o quê? Saindo do inferno e indo para o céu. E essa é a realidade da Torá. É sair do inferno, entre aspas, e ir para o céu. Mas as pessoas fazem o contrário. Saem do céu e querem ir para o inferno, entre aspas. Entendeu? Então, a escolha é individual. O segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, corresponde à declaração de Gênesis 1:6. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O Santíssimo declarou para o povo de Israel, faça uma separação entre mim e a idolatria, que é chamada de água estagnada, ao contrário de água viva, correspondendo exatamente àquilo que simboliza a vida divina, conforme diz Jeremias capítulo 2, verso 13. Abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e preferiram cavar cisternas que, cheias de fissuras, não conseguem reter as águas. Vai fazendo a conexão com os 5 mandamentos de um lado, 5 mandamentos do outro, que significa a violação. Terceiro mandamento, não jurarás em vão em meu nome, em nome do Eterno. Corresponde a Gênesis capítulo 1, verso 7, que diz, e Deus disse, juntem-se as águas. E o Santíssimo declarou, as águas respeitaram a mim e se retiraram, mas vocês não me respeitam, não abstêm-se de pronunciar o meu nome em vão. Um abismo chama outro abismo. Quarto mandamento, lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Corresponde a Gênesis capítulo 1, verso 11. E Deus disse, produza a terra relva. O Santíssimo declarou, tudo que você vier a comer no dia de Shabat será em minha honra, pois o mundo foi criado para que o homem se abstenha de pecar, viva eternamente e coma do produto da terra. Quinto mandamento, honrarás a teu pai e tua mãe. Corresponde a Gênesis capítulo 1, verso 14. E Deus disse, haja luminárias no firmamento dos céus. O Santíssimo declarou, eu criei para você 2 luminárias, o seu pai e a sua mãe. Cuide de honrá-los. Ou seja, sabemos que as luminárias do firmamento foram criadas, para trazer luz, claridade. E o Santíssimo declarou, eu criei para você 2 luminárias, o seu pai e a sua mãe. Cuide de honrá-los. Você vai ver a conexão que tem lá. Sobre a questão de honrar pai e mãe. Qual que é a conexão de honrar pai e mãe? Não cobiçarás. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Ou seja, conexão com os 10 ditos, com as 10 declarações
da criação também. Sexto mandamento, não assassinarás, corresponde. E Deus disse que as águas se encham de peixes. Capítulo 1, verso 20 de Gênesis, Bereshit. O Santíssimo declarou, não sigam o exemplo dos peixes, dos grandes engolirem os pequenos. Sétimo, não cometerás adultério, corresponde. E Deus disse, produz a terra alma viva, segundo sua espécie. Bereshit 1, 24. O Santíssimo declarou, eu criei um parceiro para você, cada um deve unir-se ao seu parceiro. A fidelidade do marido e da esposa e do marido. Oitavo, não roubarás, corresponde. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Gênesis 1, 29. O Santíssimo declarou, que nenhum de vocês roube ou tome a propriedade de outrem, respeitar a propriedade alheia, que só tomem aquilo que não tem dono, como as ervas do campo, né? Só abrindo um parênteses aqui, fazendo um comentário um pouco chulo, né? Ninguém sai por aí catando grama pelas ruas da cidade, mas quer entrar na casa dos outros, né, para roubar as coisas dos outros, né? Ninguém sai por aí catando capim no mato, né, para comer, mas quer tomar posse das propriedades alheias, né, destruir o que é bom e útil que ali está, né, e detona a terra e depois quer receber as coisas de graça, entendeu? Então, cuidado com isso daí. Não roubarás. O nono mandamento, não darás falso testemunho contra teu próximo, corresponde. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. O Santíssimo declarou, eu criei o seu semelhante à minha imagem, e também você foi criado à minha imagem. Portanto, não preste falso testemunho contra o seu próximo. Ok? Então, nessa observação aqui, o que nós podemos concluir? Que toda pessoa que presta um falso testemunho contra o seu próximo, ele está prestando um falso testemunho contra Deus. Automaticamente, ele vai ter que prestar contas a Hashem. Então, por isso, quando alguém fala mal de você, quando alguém vem caluniar e injuriar você, quando alguém vem dar um falso testemunho contra você, não se irrite, não fique nervoso, não entre em questão, eu preciso defender a minha honra. Deus o fará. Por quê? Porque a pessoa ela está levantando um falso testemunho contra o próprio Deus. E Deus, que é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, é ele que vai realmente fazer aquela pessoa prestar contas. Pronto, acabou. Nós temos quem nos defende, Hashem. E o 10º mandamento, não cobiçarás, corresponde. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, verso 18. Pois o Santíssimo declarou, eu criei um parceiro para você, que cada um se una ao seu parceiro e não cobice a mulher do próximo. Ou seja, a primeira coisa que Deus instituiu depois da criação foi a família. Adão, ele já tinha criado, aí ele criou Havá, a mulher, e disse, não é bom que o homem esteja só. Então ali ele formou, dentro da criação, a primeira instituição, a base de tudo e de toda a sociedade. A família, o marido e a esposa. E, portanto, isso não pode ser violado em hipótese nenhuma, ok? Por isso, realmente, está conectado com não cobiçarás nada que seja do teu próximo. Então, amados, aqui nós estamos concluindo as nossas reflexões, principalmente sobre Shavuot, a outorga da Torá. Às 18h04 teremos a Havidalá de Shavuot, ok? Então nós teremos às 18h04, né, a Havidalá de Shavuot, que significa
nós estaremos saindo de Shavuot, adentrando no dia comum, né? Que nós estamos aí de quinta para sexta-feira, o dia comum, certo? E amanhã, sexta-feira, às 17h08, é o acendimento das luzes especiais para receber Shabat, certo? Então aí esse é o horário do acendimento das luzes especiais de Shabat. A Bat Noa, que perdeu o horário ou trabalho ou algo semelhante, é permitido a Bat Noa acender as luzes mesmo posterior a este horário, ok? Então não tem problema a Bat Noa acender após este horário. E a partir das 20 horas, nós estaremos ali na Sinagoga Benei Noa, regional Bauru, da cidade Sem Limites, estado de São Paulo, para o Brasil e as nações, transmitindo a celebração do Shabat. Ali nós estaremos juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, e juntos estaremos aí transmitindo a celebração do Shabat, ok? Por isso, amados, que Shavuot seja para cada um de nós realmente algo muito precioso, né? Este ano que seja completamente diferente do ano passado e que seja o próximo ano, se Mashiach não se revelar até lá, que seja melhor ainda do que esse ano, ou seja, crescimento, elevação dia a dia, mês a mês, ano a ano, com a graça de Hashem, ok? Então, amanhã nós teremos então um encontro marcado às 20 horas com a celebração do Shabat. Até lá, e desde já, a você, família e toda a comunidade Benei Noa, um Shabat Shalom.